Olá, muito bom estar novamente aqui nesse novo vídeo, que eu quero que você fique até o final para você entender o que nós vamos conversar aqui. Eu penso que esse vídeo vai trazer um esclarecimento muito bom para você, para sua família e para todos aqueles que gostam da Bíblia, que gostam de Deus, que ama a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema que você viu a respeito de pastores. Quero falar sobre pastores, né? Será que você precisa de um pastor? Nós sabemos, lá em 1 de Pedro 5, verso 4, diz que há o sumo pastor, o supremo pastor que é Jesus. É ele que disse com autoridade: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus ele se mostra, ele se apresenta como sumo pastor, como nosso pastor. E será como que Jesus apacenta o seu rebanho? Como que ele apacenta o seu rebanho que está espalhado sobre toda a terra, sobre nações, sobre línguas e povos? Vamos entender pela Bíblia Sagrada como que Jesus apacentou ali a questão de Cornélio, né? Começar com Cornélio, voltar um pouco ao apóstolo São Paulo, que é o antigo Saulo, né? Como que Jesus apacentou Saulo? Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, como nós aprendemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 9, e enviou Saulo até a casa de um sujeito chamado Ananias, ou seja, fez com que Ananias fosse ao encontro de Saulo. E só vai ao encontro de Saulo, você vai encontrar ele orando e oriente a ele que eu mandava se orientar. Quando ele chega, quando esse Ananias, que era um pastor, chega onde está Saulo, Saulo já estava aguardando, Deus já tinha mostrado que ele ia ao seu encontro. Então Jesus apacenta Saulo usando Ananias. Ele é o sumo pastor, então ele usa Ananias para orientar Saulo. Vamos? Então, Atos capítulo 10, nós vemos o Cornélio. Cornélio era um cara fora de série, um cara que dava esmola, um cara que orava, tinha um grupo que reunia religiosamente na sua casa. E Deus então envia um anjo até a casa de Cornélio. E no mesmo tempo que está enviando o anjo na casa de Cornélio, dá uma visão para o pastor Pedro, para o apóstolo Pedro, na casa de um tal de Simão, lá em Jope, né? E então aquele anjo orienta Cornélio a buscar Pedro, para, de certa forma, orientar naquela reunião que está acontecendo na sua casa. Ele disse: olha, suas orações foram ouvidas, suas esmolas foram vistas, então vai buscar o Pedro. Então Jesus começa a apacentar Cornélio usando Pedro. Então nós entendemos pela palavra de Deus, eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 10, verso 16, Jesus está dizendo assim: aqueles que ouvem vocês, ouvem a mim. Quando rejeitam vocês, rejeitam a mim. Aí nós vamos para a Bíblia Sagrada, vamos lá para Efésios capítulo 11, ou seja, capítulo 4, a partir do verso 11, quando diz que Deus constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. São 5 ministérios: apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestres. Então Jesus, como sumo pastor das nossas almas, é o único que tem poder de dar descanso para as nossas almas. Ele apacenta os seus milhões de ovelhas, o seu grande rebanho na terra, usando os pastores, usando esses que ele mesmo constituiu em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. E lá no verso 7 do capítulo 13 de Hebreus está escrito, você pode ver, né, que nós devemos imitar a fé, observar a vida dos líderes pastores e observar como eles vivem e imitar a fé deles. Então nós vemos ali que há pastores. No capítulo 13, ainda 17, diz que esses pastores que estão apacentando o rebanho do sumo pastor, eles prestarão conta das ovelhas as quais eles estão apacentando para Jesus. Jesus disse: se eles ouvirem vocês, estão ouvindo a mim. Assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Então, nós entendemos que pastor não é uma invenção de uma religião ou invenção de alguma coisa, mas é uma constituição de Deus. Por exemplo, quando eu estudo num seminário bíblico, faço teologia, não significa que eu sou um pastor.
Eu posso conhecer tudo da história de Deus e não conhecer a pessoa de Deus. Eu posso aprender tudo que está na Bíblia Sagrada e ainda assim não ter tido um encontro pessoal com o Deus da Bíblia. Então eu preciso conjugar o meu chamado, a escolha que Deus fez da minha vida. O Senhor me escolheu para ser um pastor, e aí então eu vou estudar. É diferente. Os estudos não fazem um pastor, o chamado leva um pastor a estudar para apacentar o rebanho de Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo é o supremo pastor. E ele constituiu pastores para que apacente as ovelhas na face da terra. São os apacentadores das ovelhas na face da terra. Agora, nos dias que nós estamos vivendo, é verdade que fica difícil para você definir qual o pastor que você vai, em Hebreus 13:7, imitar a fé dele, ou você observa que ele está velando pela sua alma, mas como está escrito lá em Ezequiel 34, boa parte dos pastores hoje, e não é problema meu, não vou tocar neles, não vou falar mal deles, estão se denominando pastores, estão se tornando pastores, e eu denomino aqui pelo menos 4 tipos de pastores que existem nos dias de hoje. E depois eu quero te dar um critério que você deve usar para escolher um pastor que você possa deixar apacentar a sua família, apacentar a sua casa. Primeiro tipo de pastor que eu vejo hoje, que está na moda, é o pastores que têm seguidores, né? O pastor de seguidores. E eu vi uma conversa que as pessoas até podem comprar seguidores, quanto eles quiserem. E esses pastores, eles se tornam pastores de seguidores. Quanto mais seguidores eles têm, mais famosos eles ficam e dirigem esse povo com a palavra. Segundo tipo de pastor que nós temos visto hoje, pastores que nós estamos observando nos nossos dias nas redes sociais, são os pastores que têm fãs, tem um monte de fãs que gostam desse pastor, gosta da palavra dele, gosta da orientação dele. É só que esse pastor não conhece pessoalmente nenhum desses fãs. Ele não tem o cheiro desses fãs, ele nunca esteve na casa desses fãs, a não ser via virtual. Ele nunca esteve no funeral de um ente querido, nunca esteve na recepção de um recém-nascido, nunca esteve casando o filho ou a filha desses fãs. Então são esse pastor. E existe um terceiro tipo de pastor, que são pastor de ovelhas, pastor de rebanho, pastor que está junto com a família, pastor que tem cheiro da família, pastor que vai na UTI orar, que vai passa uma noite ali orando para uma das suas ovelhas que estão enfermas, pastor que faz o funeral do seu ente querido, pastor que apresenta a criança dos teus filhos, os recém-nascidos, pastores que estão ali dando total assistência, que são pastores de ovelhas, que têm cheiro de ovelha, estão no meio das ovelhas, não é aquele orientador de longe, aquela pessoa que está, de certa forma, apacentando somente pela palavra e não pela presença. Eu não estou dizendo que isso é pecado, eu estou simplesmente colocando aqui. Surgiu agora um novo tipo de pastor, que é o pastor das pessoas revoltadas, pastor daquelas pessoas desigrejadas que não gostam mais de igreja. Então surge um indivíduo que diz que é pastor desse rebanho, né? Então nós estamos hoje num fogo cruzado. Que tipo de pastor nós podemos imitar a fé? Que tipo de pastor pode nos dar segurança que está velando pela nossa alma? Jesus está apacentando o seu rebanho usando pastores. Quando ele esteve aqui na terra, ele designou 12, depois designou 70, e ele nos designou, nos escolheu para ser pastores e apacentar o teu rebanho. Mas será que todos têm temor de ter essa certeza, essa consciência que está apacentando o rebanho de Jesus, que Jesus é o supremo pastor? Talvez não. Talvez a gente observa que muitos destes que se denominam pastores estão apacentando a si próprio, usando as ovelhas, né? E isso vai haver um acerto de conta, como está lá em Ezequiel 34. Um dia o Senhor vai acertar, vai pedir conta desses pseudos pastores que estão, de certa forma, apacentando a si mesmo, usando as ovelhas como seu pasto, né? Eles conseguem tirar a lã, conseguem tirar o leite das ovelhas, mas nunca estão com elas nos momentos que elas mais precisam. Isso aí é uma coisa entre Deus e esses camaradas, essas pessoas que se denominam pastores. Então,
Eu gostaria de te dar aqui um critério para você escolher um pastor o qual você vai imitar a fé. Um pastor o qual você vai segui-lo, ser fã dele, e você vai estar com ele, vai estar junto com você. Qual que é o critério? Você tem que observar a família desse pastor. Observar quanto tempo ele está dirigindo uma igreja, quanto tempo ele está apacentando. Converse com o rebanho que ele tem, converse com as pessoas que ele tem, e pelo menos 3 coisas importantes eu aprendi no critério de escolher um pastor para colocar a mão na minha cabeça. Primeiro, eu quero saber se tem alguém com a mão na cabeça dele, para ele colocar a mão na minha cabeça. Em segundo lugar, se está com ele a palavra de Deus. Lembra quando aqueles 3 reis precisaram de um profeta? A primeira coisa que se perguntaram: tem aí um profeta pelo qual podemos consultar a Deus? E alguém disse: temos Eliseu. E diz: quem é o pastor dele? Elias é o pastor dele. Está com ele a palavra de Deus? Sim, está com ele a palavra de Deus. Então esse nós podemos consultar. Então, ninguém pode se levantar para ensinar se não sentou para aprender. Ninguém pode pôr a mão na sua cabeça se não tem uma mão na cabeça. Ninguém pode ungir você se não for ungido. Então nós prestamos atenção que há parece que virou alguma coisa assim que se tornou motivo de piada, motivo de humorista brincar, a questão de pastores, a questão de igreja, né? Às vezes eu fico vendo algumas brincadeiras que se fazem que eu jamais teria coragem de fazer, porque nós não estamos brincando de igreja na face da terra. Nós não podemos brincar com o rebanho do nosso pastor. Nós não podemos brincar com o rebanho que é de Jesus. As ovelhas são dele. A igreja é dele. Ele diz: sobre esta rocha, que é a pessoa dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de Jesus. Eu sou um pastor constituído por Jesus, ou você é um pastor ou uma pastora constituído por Jesus. Tem que lembrar que você está apacentando o rebanho do sumo pastor. E quando ele aparecer, ele que vai dar a coroa, a imarcessível coroa da glória. Eu não tenho nada para oferecer, eu apenas faço parte desta responsabilidade de velar pelas almas, como está escrito em Hebreus 13:17, e vou prestar conta delas. Eu tenho aqui uma experiência com algumas ovelhas que estão comigo há quase 40 anos e não conseguem mais vir à igreja, né, porque elas são ovelhas idosas, e nós estamos apacentando elas em casa, sem nenhum interesse de querer somente a sua lã, o leite dessas ovelhas. Nós estamos apacentando pela alma que ela tem, pelas almas que elas têm, que nós temos que prestar conta um dia. Então, agora é tudo muito importante, muito bonito, né? Nós vemos os pastores, de certa forma, se gladiando nas redes sociais para mostrar o qual é mais sábio, o qual é mais interessante, o que tem maior rebanho, o que tem maiores dons, como se tudo isso fosse um aferidor de servo de santidade. Não tem. Os dons são o produto de Deus, mas nem sempre quem tem dom tem Deus. Eu posso usufruir do produto de uma pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: se eu usar o produto de uma empresa, eu posso usar esse produto sem nunca conhecer o dono da empresa. Boa parte das pessoas pode usar os dons, né, cheias de dons, como está escrito na palavra. Não estou fazendo apologia que você não precisa ter dons. Os dons de Deus são irrevogáveis, as pessoas recebem os dons. E a pessoa às vezes se denomina cheio de dons e acha que isso vamos dizer assim, uma qualidade que vai fazê-lo ser recebido por Deus. Quando você lê a Bíblia em Mateus 7, 21 em diante, você vai perceber que muitos daqueles dias vão dizer para Jesus: eu tinha dons, eu fiz isso, aquilo outro. Mas isso não é tão importante. Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Quer dizer, nunca estive com vocês. Usaram meus produtos que eu dei, né? Não perderam os produtos que eu contribuí te dando para você fazer a obra, mas nunca estiveram comigo. Outra coisa, o tamanho do rebanho, muito importante. Todo pastor deve ter um rebanho grande, sonha com um rebanho grande, mas não são os grandes rebanhos que mostram o caráter e a santidade de um pastor. Nós precisamos entender que Deus,
ele nos deu uma responsabilidade. Se você tem um pouquinho de ovelhas aí que você cuida, saiba que elas não são suas. Essas ovelhas não te pertencem, assim como as minhas não me pertencem. As ovelhas pertencem ao sumo pastor, ao supremo pastor. Eu não dei a minha vida, eu não morri na cruz por esse rebanho. Quem morreu na cruz por esse rebanho, por isso é o supremo pastor, o único que tem autoridade de dizer assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, ele apacenta todo o seu grande rebanho na face da terra, usando os pastores que foram constituídos, como eu mencionei aqui na minha mão, os apóstolos, né, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Os mestres que ensinam, os pastores que apacentam, os evangelistas que evangelizam, os profetas que dão direção e o apóstolo que administra. O apóstolo que é aquele que é enviado para administrar e cuidar do rebanho, cuidar dos pastores que estão apacentando o rebanho de Jesus. Então eu digo para você, Jesus está apacentando o seu rebanho através dos pastores que ele levantou. Através dos pastores que estão no meio das ovelhas, que tem cheiro de ovelha, que está conduzindo. Então eu respondo a pergunta aqui no final. Se você for escolher um pastor, escolha nos critérios bíblicos. Não escolha porque ele é famoso, porque ele fala bem, ou por coisa desse tipo. Escolha nos critérios da Bíblia. Viva Cristo no seu coração e até o próximo vídeo.